Boa tarde, como vai, amigo cliente? Então, como todas as quinta-feiras, hoje estamos aqui novamente. Nós resolvemos refazer aquela live que na semana passada acabou caindo a transmissão e nós não conseguimos gravar e nós perdemos metade da live, né? E algumas pessoas entrou em contato com a gente, dizendo que justo que elas queriam saber, que era questão de fraudes, de boleto, de reajuste, aqueles pedacinhos, né, que eu tinha falado, que ficou faltando na live seguinte, dizendo que ficou incompleto. Então a gente resolveu, nós aqui da equipe Alessandra Lazzarin, resolvemos refazer essa live. Então vamos lá, a nossa apresentação. Meu nome é Alessandra Lazzarin, sou consultora, vendedora, corretora, como vocês acharem melhor, da MK Planos de Saúde. Tenho um plantão de vendas na Coop Barão de Mauá, trabalho numa equipe de 4 pessoas, né? A Júlia e a Nayara efetivamente junto comigo aqui no plantão, e uma outra pessoa nos bastidores nos ajudando, nos auxiliando nessa estrutura para melhor atender vocês, clientes amigos. Então vamos lá. Vamos à questão... mas um detalhe, vocês perceberam que o horário da live está diferente, 1 hora mais tarde. Semana passada foi às 12h59 e hoje está sendo às 13h59. Estamos abertas, tá? Nossa equipe está aberta a vocês dizerem um melhor horário aí para nossa live, tá bom? Apesar de que fica gravado, porque o que eu estou falando é material de pesquisa, tá bom? Hoje não vou falar nome de operadoras, tá? Vou falar por cores, né? Lembrando sempre, tá? Qual que é a minha intenção aqui? Trazer informação para o cliente e amigo, tá? Trazer a informação e lembrando que não existe lados, né? Não existe lados. Existe a operadora, existe a corretora, existe o cliente e existe nós como vendedores que trazemos a informação, que somos corretores, consultores, mas somos vendedores também, tá? Nós dependemos desse nicho de mercado é o nosso profissional, pra gente se sustentar, pra gente trilhar a nossa carreira profissional, tá bom? Então vamos lá. Eu comecei a live da semana passada falando da lei LGPD, porque para falar de fraude eu preciso falar da lei LGPD. A lei LGPD eu até escrevi, porque hoje eu vou ler a lei na sua... vou tentar ler ela da forma mais completa possível, tá? Para que todos entendam. É a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Entrou em vigor em 2018, só que nós temos percebido que essa lei ela tá mais atuante, a sanção dela mesmo foi do meio do ano passado para cá. Principalmente este ano, em 2023, não tem para ninguém. Ela está bem atuante e isso faz com que alguns clientes não entendam determinadas respostas que vocês estão tendo dos seus corretores, dos seus vendedores, dos seus consultores, tá? Então, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais entrou em vigor em 2018, mas ganhou sanção e sua força maior no final do ano passado. A lei ela é de número 13.709/2018, foi promulgada para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre informação da personalidade de cada indivíduo. A lei fala sobre o tratamento de dados pessoais dispostos em meio físico ou digital para pessoas físicas ou jurídicas. Por que que eu resolvi falar primeiro da Lei Geral de Proteção de Dados para depois entrar na fraude? Nós, como vendedores, consultores, nós sempre auxiliamos o nosso cliente, né? Quando nós fazíamos o contrato, né, que antes era no papel, nós falávamos para o cliente, olha, dentro de 30 dias você vai receber sua carteirinha física no seu endereço, na sua casa. 5 dias antes, pelo menos, do vencimento do seu boleto,
Você vai receber o seu boleto. Caso você não receba, me contate que eu vou atrás da segunda via do boleto para você. E por aí ia. Se você precisar de um auxílio, se precisar mudar um dado no seu contrato, você mudou de endereço, o vendedor consultor, ele tinha autonomia para isso. Ele recorria aos gestores, ao apoio ao corretor, ou até mesmo ao apoio ao cliente como corretor, né? Dizendo o nome, o CPF, o código, e nós conseguimos fazer isso. Agora, amigo cliente, a gente não consegue mais. Então, assim, não é má vontade do vendedor, do consultor, é uma proteção para o cliente. Então, você não recebeu o seu boleto na sua residência? Você terá que fazer o login no site institucional da sua operadora. Não tem para onde correr, é dessa forma. Você pode pedir para o seu consultor ele pode te auxiliar, que nem, por exemplo, nós aqui em Mauá, na Coop Barão de Mauá, nós temos uma unidade da MK, um plantão de vendas, que é onde eu sou responsável, que nós temos internet, nós temos impressora, nós temos computador, nós temos uma equipe que nós conseguimos auxiliar o cliente consegue vir até aqui, a gente consegue fazer esse login para o cliente, a gente consegue emitir esse boleto para o cliente. Porém, o cliente ele está ele mesmo digitando o número do CPF dele do CNPJ, digitando a senha. Agora, se eu falo, eu vou fazer o login para você, eu estou me passando pelo cliente. Então, é importante você, cliente, entender essa parte, tá? De que a parte de boletos e mudança cadastral, alteração cadastral, é você que vai precisar fazer. E eu, como vendedora e corretora, que ajudo os meus clientes, o que eu faço? Vem até aqui. Eu vou te auxiliando. Vamos fazer online? Vamos abrir um chat de vídeo? Eu vou te auxiliando, mas você tem que colocar a sua senha. Tem que ir no seu e-mail a sua senha. Por quê? Porque se eu deter os seus dados ou qualquer outra pessoa ser o detetor dos seus dados, o que essa pessoa pode fazer? Ela pode fazer um boleto falso. Então, hoje, qual que é uma das maiores reclamações que nós temos em plantão? O cliente chegar no plantão e falar: Alessandra, me ajuda, pelo amor de Deus, eu cheguei lá na operadora de cor laranja e eles falaram que o meu atendimento tá suspenso, porque o mês de janeiro eu não paguei aqui, eu paguei, ó. E quando eu vou ver, ele não pagou o boleto, ele pagou um boleto falso. Mas eu recebi na minha residência. Então, cuidado, tá? Preste bastante atenção, principalmente nos boletos que você recebe na sua residência. Eu imagino, eu vou fazer uma questão, uma metáfora. Eu acho que o ladrão, vamos falar o ladrão, ou a pessoa 171, ela vai lá na caixinha do correio da sua casa, ela pega o seu boleto original e ela faz um exatamente igual, e no local do sacado ou destino do valor, algo assim, ela coloca o CPF dela. E no momento que você vai pagar, se você, na sua ânsia de pagar, porque você é bom pagador, você é honesto, você vai lá, paga, você viu lá, né, a cor laranja, o nome da operadora laranja. Não chegou meu boleto, porque eu sou bom, né? Eu pago, preciso pagar. Daí você vai pagar ou no seu aplicativo, ou lá na lotérica, ou no banco, seja o local, a instituição que você escolher para fazer o pagamento do seu boleto. Você não se atenta a perguntar quem é o favorecido que apareceu. Se for a laranja, é o nome da laranja? É o CNPJ da laranja? E a maioria das vezes, esse boleto fraudado, ele vai para uma pessoa física. Ou uma empresa de cobrança, ele não vai para a operadora. E se ele não vai para a operadora, você pagou um boleto falso. E a operadora, ela não se sente responsável a isso. Por quê? Porque ela está falando sobre a lei de proteção de dados o tempo todo.
do ano passado para cá, vem falando muito da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela vem dando ferramentas. Se você for ler no seu boleto, no e-mail que você recebe, ou quando você abre o seu aplicativo, ou quando até mesmo você liga para sua operadora, esses dias eu fui fazer uma ligação para um cliente, o cliente estava aqui comigo, a primeira coisa foi uma operadora de cor vermelhinha, tá? A primeira mensagem, a primeira informação. Olá, você ligou para a operadora tal. Cuidado com boletos fraudados. Cuidado com a fraude de boletos. Tá? Então vamos para o próximo passo. Você já entendeu mais ou menos a questão do boleto. O vendedor não vai mais pegar boleto para você? Não, mas ele pode te auxiliar. Então lembra que nas outras lives eu venho falando da importância de você ter um consultor, um vendedor, um corretor de sua confiança. Lembra? Eu falei sobre isso. É nessa hora que ele vai te auxiliar. Ele vai te auxiliar a você aprender a entrar naquele site, logar na área do beneficiário, na área do cliente e pegar os seus boletos. Certo? Então, próximo passo. Como eu sei, Alessandra, que o meu boleto é um boleto fraudado? Primeira coisa, você já tem boletos originais na sua casa. Vamos conversar com as pessoas que já são clientes desse plano, tá? Você não adentrou nesse plano agora, você já é cliente do plano de cor azul. Você já recebeu, você já pagou boletos verdadeiros, verídicos. Então, você tem lá o seu último exemplo. Chegou um boleto, você viu qualquer coisa que esteja esquisito ou diferente, compare os dois. O seu nome tem que estar escrito exatamente igual, o seu CPF tem que estar certo, o nome da operadora, o CNPJ da operadora. E no momento que você for efetuar o pagamento, seja no aplicativo, no banco, ou nas lojas lotéricas, o órgão que você escolher, ou até algum outro órgão que agora eu não estou lembrando para te falar, supermercados também recebe, né? Boletos. Veja para quem está indo esse pagamento, o favorecido. Se ele tiver no nome da Maria do Pegue Leve, não pague, não pague. Porque tem que estar lá o nomezinho da operadora azul, certo? Então é importante isso. Você tem que ter essa destreza. E antes de você confirmar o seu pagamento, ou antes de você confirmar o pagamento para o caixa do banco, ou antes de você confirmar para as lojas lotéricas ou para o supermercado, veja quem é o favorecido. Você nem chegou a esse ponto. Você abriu o boleto, você já viu que tá esquisito o boleto. Se o boleto tá esquisito, entre em contato com o seu vendedor. Alessandra, eu recebi aqui o boleto esse mês da operadora vermelhinha e eu tô achando estranho. Ó, não tinha isso aqui. Ô amigo, cliente, esse mês mudou. Mas mesmo assim, tenta pagar. Na hora que você for pagar, se aparecer o nome do João das Couves, não é. Empresa de cobrança SC PagSeguro? Não é. Não tem como ser. Certo? Se vocês tiverem dúvidas, pode pôr no chat, tá? Aqui na nossa conversa que eu vou respondendo. Agora nós vamos para uma segunda fraude que acontece muito. E que nós aqui no nosso plantão, eu tive durante um tempo uma funcionária que trabalhou comigo e que ela aplicou uma situação meio assim aqui que trouxe um parêntese para nós. É necessário explicar que o primeiro pagamento nem sempre mais é para o seu corretor. Sabe aquela certeza que a gente tinha antes? Ah, me dá o desconto, mas eu sei que a primeira parcela é sua. Não é mais assim, amigo. Não é, tá? Hoje, a primeira parcela, a grande maioria das operadoras
vai para a própria operadora e depois o vendedor ele recebe a comissão, o salário, o pagamento que é destinado a ele. Então essa história de você dar o dinheiro para o seu vendedor não é mais assim, tá? Depois eu explico, salvos algumas operadoras que ainda são assim. Eu vou falar por cores, tá? Porque enquanto eu não ter a certeza, eu tô pesquisando isso, mas enquanto eu não ter a certeza que eu posso falar nome de operadora ou não, porque assim, eu não tô vendendo operadora aqui, eu tô trazendo informação para o meu cliente, então eu vou usar cores, tá? Então a primeira parcela, primeiro você faz o contrato, tá? Nós estamos em época de que os contratos são feitos de forma online. Então você vai fazer o seu contrato, esse contrato ele vai passar por uma análise da operadora, isso independente de ser pessoa física, adesão ou pessoa jurídica, tá? E o primeiro pagamento, ele vai vir em boleto. Nós temos uma operadora aqui em Mauá, Laranjinha, que a primeira parcela, a primeira, amigo, a primeira, não é a primeira e a segunda, é somente a primeira. Ela vai para o corretor e no seu contrato está escrito o valor que você está pagando para ele, porque o valor tem que estar ali, tá? Mais a taxa de inscrição, e ele está lá, valor referente ao primeiro pagamento mais taxa de inscrição, destinado ao corretor Alessandra Lazarim, CPF, tal. Temos as questões dos grupos coletivos por adesão, que a taxa de angariação, ela vai para o corretor. E lá no contratozinho, quando eu faço, que tem a cor azulzinha, administradora azulzinha, tem a administradora vermelhinha, tem a administradora azul escuro. No contrato, quando eu faço a adesão do meu cliente pelo plano de adesão, tá? Que é o coletivo por adesão, por entidade de classe, ele vai lá, taxa de angariação, paga ao vendedor Alessandra Lazarim, CPF tal. Quando não vai acontecer isso, cliente? Quando você conhece o seu vendedor e você sabe que ele trabalha para um outro vendedor. Então pode ser que você tá dando dinheiro para ele, mas ele vai te explicar, olha, eu sou a vendedora, sou a consultora que está conversando com você, mas os recibos irão no nome. Por exemplo, quando a Nayara e a Júlia, elas vendem aqui no plantão, qual a informação que elas precisam passar para o cliente ter certeza que isso não é uma fraude? O valor você tem que passar para a Alessandra Lazarim. O recibo do seu contrato está em nome de Alessandra Lazarim. Não tem que estar no nome delas. Por quê? Porque o responsável é Alessandra Lazarim. Só que eles sabem que eles estão entregando o dinheiro para ela. E é bom que a gente tenha essa comunicação, tá? Para ter certeza que não existe uma fraude aí na história. Certo? Então vamos lá. Tem essa operadora aqui em Mauá, Laranjinha, que você paga na hora a primeira parcela, porém você recebe o seu contrato dizendo que você pagou inicialmente esse valor para aquele vendedor, para Alessandra Lazarim. Você tem os planos coletivos por adesões, que é através de administradora, que é dessa forma taxa de angariação, porém a primeira parcela da taxa de angariação você já vai pagar no boleto para aquela administradora azulzinha, para azulzinha escura, ou para laranjinha, ou para vermelhinha, que são as administradoras, certo? E tem a grande maioria dos planos hoje em dia, que é a azul, a laranja, a vermelha, que é a primeira parcela no boleto, tá? Qualquer coisa, quando vocês forem fazer o plano de vocês, se vocês não estiverem fazendo o plano de vocês comigo, vocês podem me perguntar no direct que eu dou essa informação para vocês, tá? Independente, eu estou aqui para informação. Sim, eu sou vendedora. Lógico que no final eu vou querer vender. Porém,
a minha função aqui, através das lives desse canal, é passar informação para o cliente, certo? Então me digam se vocês estão acompanhando o raciocínio e se está claro. Então vamos falar de mais uma questão. Então, ó, a gente já falou da lei LGPD, das questões dos boletos, para vocês terem certeza, e como faz o pagamento das primeiras parcelas. Segunda parcela nunca é com o vendedor, certo? Não é com o vendedor. Vocês têm que receber o boleto, correto? Vão aí pontuando para mim. Eu vi que algumas pessoas já colocou algumas perguntas aí. Daqui a pouco eu pergunto para a Júlia. Só vou terminar aqui o meu script que eu fiz e depois a gente vai para as perguntas no chat, tá? Agora nós vamos falar de reajustes. Existem 3 formas. Lembra que eu falei, acho que na primeira live, se eu não me engano, existem 3 formas de comercialização. Pessoa física, que quando eu falo em pessoa física eu estou falando de plano individual e familiar. Planos empresariais. Quando eu falo empresariais, são planos PME, pequena e média empresa, e PJ, que é acima de 29 vidas, que são aquelas empresas grandes, vamos usar esse nome, né? Por isso que é pequena e médias empresas e empresas grandes. E coletivo por adesão, certo? O reajuste de cada um dessas 3 formas de fazer contratação, eles são diferentes. Plano pessoa física, quem vai determinar o seu reajuste? A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Este ano, ele deu 9,63%, tá? Como que é feito o cálculo desses valores? Inflação, salário mínimo e mercado, tá? Foi menor esse ano. Por que foi menor do que o ano passado, do que 2022? 2022, se eu não me engano, foi 15 alguma coisa. Eu deveria ter marcado isso, mas eu não marquei. Foi 15,75, eu acho. Porque em 2021 não teve reajuste. Então, eles tiveram que fazer um balanço. Então, veja, 15 esse ano 9. Estamos esperando que o ano que vem seja menor ainda. Lembrando que esse índice saiu no mês de junho, mas ele é referente a 2022. Ele é referente de junho de 2022 a maio de 2023. Deu 9,63%. Seu plano é pessoa física, é esse reajuste que você vai ter. Seu plano é empresarial, é o sinistro do grupo. O que significa isso? O tanto que aquela massa usou, se beneficiou daqueles direitos dentro daquela instituição. Alessandra, você falou para mim que o reajuste empresarial ia ser 12%. Não tem como o vendedor mensurar esse reajuste de plano empresarial. Se tiver como, eu já vi que algumas corretoras entrou aqui, me corrija e me ensine, tá? Porque eu preciso passar isso para o meu cliente. Porque o que a minha profissão, o que a minha experiência disse até hoje, não tem como a gente mensurar. A gente tem uma leve, mas bem longe, percepção do que vai ser esse reajuste do empresarial. Porém, o plano empresarial, ele é mais barato. O custo dele é mais baixo, exatamente por causa do risco. Ele é mais baixo, ele é coletivo, ele tem várias pessoas que você coloca naquele contrato. Então, o reajuste é menor. O reajuste é maior, porque o valor já é menor. Só que o reajuste geralmente é maior, porque tem mais pessoas, tá? Então, enquanto a ANS deu 9,63, a operadora de cor azul, no empresarial, ela deu 19,75% de reajuste, certo? O índice do plano pessoa física, ele sai no mês de junho. Porém, quando que você vai ter esse reajuste? No mês de aniversário do seu plano. Então, se eu fiz o meu plano no mês de agosto, o índice saiu em junho, certo? No mês de agosto, eu sei que eu vou ter um reajuste de 9,63%, certo? Vão me pontuando aí se vocês estão atingindo o raciocínio. O empresarial, mesma coisa.
o reajuste será no mês de aniversário. Agora vamos falar dos planos coletivos por adesão, através de administradora. Cada operadora, ela tem um mês de reajuste. E o reajuste dela vai ser parecido com o do empresarial, vai ser o sinistro daquela entidade de classe que você entrou. Então, se você entrou na entidade de classe do estudante, vou dar um exemplo, tá? Um exemplo. O reajuste vai ser em cima do que aquele grupo de estudante usou. Por que que eu falei do estudante? Porque há um ano, mais ou menos atrás, uma operadora verde, ela vendeu muito para a entidade de classe dos estudantes. O reajuste dela foi de 83%. Aonde que eles tiraram esse valor, Alessandra? Isso está errado? Não, não está errado. Isso é a regra do seu contrato. Coletivo por adesão, o nome já diz, ele é coletivo por adesão. Ele é por entidade de classe. O que aquela entidade utilizou foi o reajuste que ele teve, foi o sinistro. É risco? É risco. Mas você tem a sua segurança também, tá? Só você ler o contrato. Ou pedir para o seu vendedor ler o contrato. Ok? Existe mais reajustes, Alessandra? Existe, o de faixa etária. Se você fez o seu contrato pessoa física no mês do seu aniversário, quando você tiver mudando de faixa etária, você terá 2 reajustes no mesmo mês. Mas falaram para mim que era só 9,63% e eu tive R$300 de reajuste. Porque o cliente, ele não acaba percebendo que é uma porcentagem, ele fala em valores. É porcentagem. Então, as faixas etárias, vou falar umas 2, 3 aqui só para vocês entenderem. De 0 a 18 é uma faixa etária. De 19 a 23 é outra faixa etária. De 24 a 28 é outra faixa etária. Cada vez que eu mudo de faixa etária, eu tenho um reajuste, um percentual que está dentro do meu contrato. Lá no meu contrato tem isso. Eu costumo aqui no meu plantão, sempre que eu faço uma proposta, ou eu imprimo ou eu envio via PDF para o cliente, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, geralmente eu falo, dê uma olhada na tabela de reajuste por faixa etária. É um valor de 200% diluído de 0 a 59 anos. Se você pegar todas aquelas porcentagens que pelas faixas etárias vem como reajuste, você vai perceber que vai dar 200%. Por que isso existe, Alessandra? Para não defasar o plano. A operadora, ela não pode ficar com a sua mensalidade defasada, porque senão ela não consegue custear o seu tratamento, tá? É algo mais profundo para entender, mas eu acho que superficialmente fica fácil de compreender o que eu estou falando. Vão me pontuando, certo? Então, esse é um segundo reajuste que existe. Então, Alessandra, eu posso ter 2 reajustes no meu plano? Sim. Você pode ter reajuste anual, você vai ter reajuste anual e reajuste por faixa etária. Mas todo ano que eu fizer aniversário eu vou ter reajuste? Não, é a faixa etária. É a cada 5 anos. Então, de 0 a 18, você só vai ter só o reajuste anual. Então, eu fiz o meu plano para o meu filho tem 2 anos, ele só vai ter o reajuste anual, os 9,63%, lá no mês de aniversário do plano. Quando ele completar 19 anos, ele faz aniversário em novembro, ele vai ter um reajuste de faixa etária. Só que eu fiz o plano para ele em dezembro. Ele vai ter em novembro da faixa etária e em dezembro da mensalidade. Ok? Acho que deu para entender mais ou menos essa questão do reajuste, né? Falei do pessoa física, falei do empresarial, falei do adesão. Acho que eu acabei falando de tudo. Falei de tudo, Júlia? Tem alguma pergunta aí no chat? Não temos pergunta, mas a Dental Par agradeceu muito a parceria. Ah, a Dental Par. Beijos a todos vocês da Dental Par. A Dental Par é um plano odontológico, tá? Precisando de valores, pode me chamar aqui no direct que eu passo para vocês. Obrigada, Dental Par. Então, hoje, essa live ela foi direcionada a fraudes e reajustes, tá bom? A da semana que vem, me falem se esse horário tá legal para vocês, que se precisar alterar alguma coisa, a gente altera, certo?
Um beijo a todos. Obrigado pelas meninas que trabalham aqui comigo, a Nai, a Júlia, que está sempre me auxiliando nas lives. E obrigado a você. Gratidão. Quem me conhece sabe que eu sou adepta a falar gratidão. Gratidão eterna a cada um que entrou e me prestigiou com a presença. A Dental Par. Obrigado, Dental Par, por essa parceria. Um beijo a todos.